Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Eu sou Gregório Brandão, um dos dirigentes da casa, e em nosso vídeo, no dia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o Mulu e o Baluaê. Falar de Umulu, falar de Ubaluaê, nos dias de hoje é extremamente importante. No momento em que nós vivemos uma pandemia mundial, em que todo o planeta Terra encontra-se adoecido, falar do orixá da cura, do orixá da saúde, é muito importante. Mas vamos explicar primeiro quem é o Mulu, quem é o Baluaê, para depois nós entrarmos naquilo que nós precisamos pedir a esse orixá. O Mulu é um orixá de origem daomiana, de origem jeje, e assim como Nanamburuquê, que é a sua mãe espiritual no culto africanista, o Mulu é um orixá muito mais antigo do que todos os outros orixás. Além da criação desse orixá vir de uma região africana mais antiga, o trato com esse orixá também sempre foi um trato mais arcaico. Então, em muitas casas de Umbanda, aqui no Brasil, nós vamos encontrar uma grande dificuldade ou muitos preconceitos naquilo que é a liturgia sobre o orixá Mulu e sobre o orixá Baluaê. E também é importante nós destacarmos que eu estou falando o Mulu, o Baluaê, mas no culto da Umbanda, como a praticada no Cuca, estes dois orixás são tratados de uma mesma forma. A grande diferença é que o Mulu é a representatividade do velho e o Baluaê do jovem. 16 de agosto é dia de São Roque, sincretismo, o Baluaê, o jovem. 17 de dezembro, dia de São Lázaro, sincretismo, o Mulu, o velho. Mas a Umbanda, ela vai tratar essas duas forças espirituais no mesmo princípio, o princípio da cura, da saúde. O Mulu é o orixá não da doença, como muitos pregam e ditam, e sim, eles representam a força que nos traz, que nos devolve a saúde espiritual. O Mulu não é e não pode ser considerado nos dias atuais o deus da peste, o deus das epidemias, das doenças, e sim aquele que vai trazer o restabelecimento da minha saúde física e da minha saúde espiritual. Existe um Itã africano, uma lenda africana, que eu particularmente gosto muito e que eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre o surgimento do elemento pipoca, que é tão comum nos terreiros de Umbanda, principalmente nos tradicionais banhos de pipoca. O Mulu caminhava pelo mundo coberto, tendo o corpo coberto de feridas, e por isso se escondia embaixo de um capuz de palhas. Numa determinada cidade, os orixás estavam confraternizando e não convidaram o Mulu, porque não convidariam alguém doente, tão doente, para estar numa festa onde era buscado a alegria e o contentamento. Mas o Mulu entra na festa e todos entreolham-se muito assustados e muitos descontentes com aquilo. Até que Nhansã, a grande santa, que não tem papas na língua, observando o olhar julgador dos demais e com piedade observando o Mulu, pensa que aquele é o momento em que ele deve ser visto como realmente é.
Iansã, como a deusa dos ventos, convoca uma grande ventania, e essa ventania varre a festa, fazendo com que as palhas de Umulu sejam lançadas ao alto. E no momento do choque energético entre o tempo e a ventania, as feridas de Umulu pipocam para fora e uma grande chuva de pipoca cobre todos os presentes e todo o ambiente. As feridas transformam-se em pipocas brancas. Por isso que nos terreiros de Umbanda nós temos o hábito de banhar uma pessoa adoentada com pipocas. A pipoca representa a transformação. Aquilo que foi antes, um milho duro, em algo branco como a neve, puro, saboroso. Então, banhar alguém com pipoca é trazer a energia do velho para curar. Então, a partir desse tan, a gente pode compreender que o Umulu não é o deus da epidemia, como muitos pensam, e sim aquele que vem trazer a cura para todos nós. O seu culto ainda é visto como um certo tabu em muitas casas de Umbanda. Mas hoje, através do esclarecimento, nós procuramos mostrar que esse orixá, que é o Deus da terra, que é o Senhor que comanda os mortos, as almas, tanto no seu desencarne quanto na sua encarnação, ele também traz e restabelece o equilíbrio entre os mundos. O Umulu sustenta o trono da evolução e tudo aquilo que caminha pelo caminho da evolução está sobre a sua responsabilidade. O Umulu também é o Senhor das passagens astrais. Então, quando um espírito reencarna, ele passa pelo crivo de Umulu e de seus trabalhadores. Quando um corpo físico perde a vida material e o espírito se liberta para retornar à verdadeira morada, ele é amparado por Umulu e por seus trabalhadores. O Umulu comanda a falange das almas, dos pretos velhos e de todos os trabalhadores das almas. O Umulu comanda a corrente médica de enfermeiros, médicos, socorristas astrais que militam nos sagrados terreiros de Umbanda. O Umulu comanda a calunga pequena, nos cemitérios. E ali existem inúmeros, incontáveis trabalhadores espirituais de todas as falanges trabalhadoras de Umbanda, sobre a regência de nosso pai Umulu, de nosso pai Obaloaiê. Então percebam que a importância deste orixá para os nossos terreiros e para os nossos trabalhos é fundamental, porque ele traz o equilíbrio entre o antes e o depois. E para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma pequena história que lá no início do Cuca chegou à nossa casa, e sempre que eu falo de Umulu, eu confidencio essa pequena história, porque eu julgo ser muito importante. São Francisco de Assis é o nosso patrono espiritual, é o dono, do nosso Cuca. E São Francisco de Assis, no sincretismo, é o Umulu, o santo da caridade pura. E nós temos no Cuca até hoje uma imagem de São Francisco que nos foi trazida no nascimento da casa. Nós temos a imagem de São Francisco e aos pés dela um crânio. E era muito comum as pessoas perguntarem o porquê de um crânio ali nos pés de São Francisco de Assis. Normalmente são pássaros, ovelhas, mas não um crânio. E aquilo, durante algum tempo, ficou sem resposta.
E na verdade a resposta veio pela espiritualidade. No sincretismo de Umulu, aquele crânio representa a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Essa é a representação maior de Umulu, aonde nós, através da sua força, da sua irradiação, dos seus ensinamentos, deixamos para trás aquilo que não nos faz bem, aquilo que nos impede de progredir. E através dos seus ensinamentos, alcançamos o progresso e a evolução espiritual. Então, nesse momento tão difícil para todos nós, nossas famílias, para o Brasil, para o mundo, em que uma doença assola todo o planeta Terra, são os trabalhadores de Umulu que estão à frente, comandando e amparando os que ficam e os que retornam à morada espiritual. Nesse momento de pandemia, em que muitos terreiros, como o próprio Cuca, ainda encontra-se com as atividades suspensas, o trabalho espiritual desta falange é incansável. Então, que possamos, nesse mês de agosto, louvar o nosso Pai Umulu e a nosso Pai Obaloaiê, pedindo a bênção do mais velho, pedindo a bênção do mais jovem, pedindo força, luz e esclarecimento para os nossos caminhos. Meu Pai Umulu, que o Senhor possa abençoar a todos nós, fortalecendo-nos, amparando-nos e guiando-nos no caminho do melhoramento. Que as tuas pipocas, que o teu deberum recaia dos céus e nos cubra de luz, saúde e força. Que as suas mãos nos amparem e que seu amor nos guie. Atotô, Ajuberu, Atotô Umulu, Atotô Obaloaiê. Salve São Lázaro, salve São Roque, salve o velho e salve o novo, salve a força da terra, salve a luz da calunga, e salve o povo das almas, salve nosso Pai Umulu. Atotô Ajuberu, Saravá fraterno, fiquem com Deus.